Opa, olha só você por aqui. Senta aí. Vamos conversar um pouco antes de o filme. Filme não, desculpa. Antes da história começar. Eu sou o Jefferson Sarmento e eu queria conversar um pouco com você sobre Relicário da Maldade, o meu novo livro que acabou de ser lançado pela editora Transversal. Vamos conversar um pouco sobre fontes de referência, sobre inspiração, sobre como eu criei essa história. Vamos conversar um pouco sobre os anos 1980. Assiste comigo o book trailer de Relicário da Maldade. E logo depois a gente vai fazer uma viagenzinha lá para os anos 1980, uma viagem mais exatamente para 1985. Eu não estou falando de Volta para o Futuro, embora o filme entre em cartaz lá nas últimas páginas de Relicário da Maldade. Vamos conversar sobre essa história? Segura aí um pouquinho. Tem um porão lá dentro. Eu aposto que ela guarda o corpo do marido lá dentro, que nem o filme do maluco no hotel. No filme ela guarda a mãe, ô idiota. A primeira coisa que eu preciso te dizer é que Relicário da Maldade não é uma história exatamente honesta. Calma que eu te explico o que isso quer dizer. Significa que ela é tendenciosa, ela é cheia de reverências e referências, não no sentido doutrinário da palavra. Eu não quero que você acredite em nada, que você saia dessa história pensando que nisso ou naquilo. Eu quero só que você se divirta, porque eu me diverti horrores escrevendo essa história. Eu quero que você termine a leitura pensando: olha, eu acho que eu já li, ou vi, ou ouvi uma história desse tipo em algum lugar. É claro que ela é uma história inédita, mas ela está inserida, compartilhada, ela está no meio de um monte de outras histórias que com certeza você leu ou assistiu na década de 1980, se você é um adolescente daquela época. Se não é, com certeza você já assistiu um monte de reprises em que você vai apontar e vai dizer: é esse tipo de história, desse tipo de história que aquele cara maluco estava falando. Outra coisa que eu percebi foi que enquanto eu escrevia, a história me carregava quase que instintivamente para aqueles filmes antigos que eu tinha assistido na década de 80 e que eu adorava, que me carregavam para o cinema uma vez por semana ou uma vez a cada 2 semanas, porque aqui no interior o cinema não trocava de filme tão rápido assim. Eram filmes que eu adorava assistir, do tipo Gremlins, ou Viagem ao Mundo dos Sonhos, Critters, A Hora do Pesadelo, A Hora do Espanto, A Hora... Sempre tinha um filme que começava com a hora, era a hora de qualquer coisa, mas também filmes do tipo Força Sinistra ou A Bolha Assassina. E eu acabei percebendo que o que eu estava escrevendo tinha muito mais relações com esses filmes que eram quase escapistas, eram filmes que não queriam te ensinar absolutamente nada, eram filmes que só queriam que você se divertisse, eram filmes em que não existia essa preocupação de hoje dos roteiristas em correr atrás da jornada do herói ou apresentar algum crescimento ou alguma evolução no perfil do personagem ou apresentar uma grande evolução no caráter desses personagens. Os filmes talvez tivessem esses elementos, mas eles não estavam ali para você perceber tão claramente, eles não estavam ali para te ensinar absolutamente nada, eles estavam ali para você se divertir. E o que eu quis escrevendo essa história, escrevendo Relicário da Maldade, foi que você terminasse a história pensando: cara, eu me diverti pra caramba, porque eu, repito, me diverti a beça escrevendo Relicário da Maldade. Relicário da Maldade foi escrito em 25 manhãs ininterruptas de trabalho e alguns fins de semana nesse entremeio. É claro que depois disso foram mais 2, 3, 6 meses de revisões, 1, 2, 3, 10, 15, até que eu achasse que o texto realmente tinha ficado bom, a história tinha ficado do jeito que eu gostaria que ficasse. Se você me perguntar assim, quando você começou a primeira página desses 25 dias, você tinha uma noção de onde você queria chegar, de como seria o final da história, quais eram os personagens? Eu preciso confessar para você que nesse caso, em Relicário da Maldade,
Eu não tinha a mínima noção do que eu estava fazendo enquanto eu não ia fazendo, enquanto eu não fazia, enquanto eu não escrevia, enquanto eu não me sentava ou parava alguns minutos para pensar: e agora, o que vai acontecer? Então, na verdade, essa foi uma história que me carregou, foi uma história que me levou dia após dia, cena após cena. Então eu preciso te explicar como é o meu método de trabalho, como eu escrevo, como eu crio as minhas histórias. Eu, na verdade, não faço nenhum planejamento para nenhuma história. Eu simplesmente vou criando cena e problemas e vou inserindo os personagens e vou transformando esses personagens, essas cenas, essa trama em uma coisa que eu gostaria de ler, em uma coisa que eu gostaria de assistir. Então, Ricardo da Maldade começou, na verdade, com uma cena que acabou no meio do primeiro capítulo depois de várias revisões. Era uma cena em que eu me lembro perfeitamente, eu me sentei e escrevi que havia 3 garotos que moravam na Rua 10 e eles estavam passeando de bicicleta e eles pararam na beira de um campinho que ficava numa colina e eles estavam olhando para baixo. E o que eles estavam vendo lá embaixo? Talvez uma casa, um sobrado. Talvez esse sobrado tivesse um porão. Talvez fosse um sobrado que tinha um porão que tinha alguma coisa estranha guardada lá dentro. Um sobrado que tinha um porão com alguma coisa guardada lá dentro de uma senhora que tinha acabado de morrer. E assim, passo a passo, cena por cena, eu fui criando a história de Relicário da Maldade e me divertindo cada vez mais com aquela história. Mas por que a década de 80? Por que 1985? Parece que todo mundo agora está vidrado na década de 80. Várias produções, várias referências à década de 80 estão pipocando para tudo quanto é lado, em tudo quanto é mídia, em tudo quanto é filme, livro e programas de televisão. A gente está cheio de Stranger Things para tudo quanto é lado. E eu adoro Stranger Things, tá? Acontece que eu tinha terminado de escrever Alice em Silêncio em 2015 e comecei a me dedicar a uma história nova chamada A Casa das 100 Janelas. Só que era uma história mais complicada, era uma história cheia de nuances, cheia de cenas, e eu estava bastante envolvido com ela, mas bastante enrolado com ela. E parte dessa história se passa nos anos 80, mas são só alguns flashes, são só algumas lembranças de alguns personagens. Enquanto eu estava escrevendo essas lembranças desses personagens, me deu uma vontade, uma saudade tão grande de rever alguns filmes, de rever ou escrever sobre certos acontecimentos, certas lembranças, certas coisas que eu fazia na década de 80, como ir ao cinema, como ficar parado na frente do aparelho 3 em 1, esperando o locutor da rádio parar de falar para eu poder apertar o REC e gravar a próxima música. A gente não tinha YouTube, a gente não tinha nenhum streaming, nenhum podcast, a gente não tinha absolutamente nada disso. Não tinha Deezer para você escolher a música que você quisesse. Não existia internet. E eu queria colocar isso no papel, eu queria colocar isso com mais força. A história de A Casa das 100 Janelas não se passa na década de 80, então seria muita forçação de barra minha escrever uma história e encher de referências aos anos 80, sendo que ela, na verdade, não era sobre os anos 80. Então eu me sentei num determinado dia em que eu estava lotado de vontade de escrever sobre os anos 80 e estava bastante enrolado com A Casa das 100 Janelas e comecei a escrever esse conto, que acabou se chamando O Relicário da Senhora Dumont. E nesse conto eu pensei, cara, ele é nos anos 80. E quando eu pensei que eu podia esticar esse conto, que eu podia transformar aquela história sobre o relicário cheio de fotografias que representavam certas maldades, e eu não posso falar muito mais que isso, porque eu não posso te dar spoiler. Mas naquele momento eu pensei, é aqui que eu posso extravasar toda a minha saudade dos anos 80. Tanto das músicas, quanto dos filmes, quanto dos livros que eu corria para a biblioteca para procurar, para ler. E então nasceu, dessa minha vontade, nasceu O Relicário da Maldade, todos os personagens e aquela história que tem todas as referências possíveis àqueles filmes, aqueles livros, aquelas músicas que eu ouvia, lia, assistia na década de 80, quando eu tinha 12 a 16 anos de idade.
Tem até aquele garotinho meio nerd que usa um óculos remendado de durex aqui do lado, que vive desenhando nas últimas páginas do caderno e criando histórias mirabolantes. Talvez ele queira ser um escritor de histórias fantásticas quando crescer e, sei lá, lançar um livro super famoso chamado Vampiras Assassinas do Espaço Sideral. Esse garoto vive enfornado na biblioteca da escola e carrega para casa os livros mais assustadores que ele consegue achar na estante. Inclusive, numa das cenas, ele está deitado na cama, desenhando numa das últimas páginas do caderno, e do lado, na cabeceira, a gente encontra esse livro aqui, Cemitério, de Stephen King. Na verdade, eu queria ter colocado outro livro na cabeceira da cama dele. Eu queria ter colocado A Coisa, um dos 2 volumes que foi lançado pela Francisco Alves, aquele livro que é uma capa cor-de-rosa, com uma aranha na frente. Só que esse livro, essa edição de A Coisa, que hoje a gente chama só de It, e que a segunda parte está saindo agora no cinema, esse livro só foi lançado aqui no Brasil em 1987. Então eu fiquei com o Cemitério, que é de 1985. May the Lord bless you and keep you. Has anyone ever buried a person up there? May the Lord make his face to shine upon you. You're thinking thoughts best not thought of. Daddy's gonna do something really bad. You're thinking of putting them up there. Don't deny the thought hadn't crossed your mind. Come back to me, Gage. Come back to us. Paramount Pictures presents Stephen King's all-time best-selling tale of horror. Pet Sematary. E por último, para fechar esse vídeo, agora que você já sabe que Relicário da Maldade está prontinho para ir para sua estante, eu queria te fazer um convite. Sexta-feira, dia 6 de setembro, eu vou estar na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, no Stand Hope, junto com outros 3 autores fantásticos, Andressa Tabazinski, autora de Crisálida, o Juan Julian, de Querido Ex, e a Elia Dias, de Manipuladora do Caos, para a gente bater um papo sobre como escrever histórias, como a gente chegou às histórias dos nossos livros, e fazer uma sessãozinha de autógrafos. Que tal a gente se conhecer ao vivo lá na Bienal? A gente está te esperando lá a partir das 18 horas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que compartilhe com seus amigos e deixe o seu likezinho aí embaixo. Se você ainda não segue o canal, é a sua oportunidade para clicar aí, para se inscrever no canal e clicar no sininho para receber todas as notificações do vídeo. Um grande abraço e até o próximo, que já já está chegando.